começando mais espiritualidade. É uma alegria para a gente ter você aqui conosco. E também é uma alegria ter o Jaime Ribeiro aqui conosco, nosso querido convidado de hoje. Vamos lá, se apresenta, Jaime, que você tem tantos títulos que eu vou me perder. Olha ali para a câmera e se apresenta para os nossos telespectadores. Primeira alegria toda minha, obrigado pelo convite, por estar aqui. Não tenho esses títulos todos, né? Isso é bondade, né? Sou o mais curioso de tudo, né? Pouca gente sabe que eu sou engenheiro químico. Via de regra, as pessoas me conhecem pelo trabalho em educação, pelo trabalho espírita, pelo trabalho com espiritualidade. E pouca gente sabe que eu sou engenheiro. Porque o engenheiro geralmente é visto como uma pessoa mais, por ser de exatas, uma pessoa mais, digamos, mais fria, não é? Não tem aquela sintonia com coisas que geralmente são observadas pelas pessoas de humanas. Isso mostra que é um grande preconceito, né? O cientista ou o engenheiro ou o matemático, ele também pode ser uma pessoa doce, ele também pode ser uma pessoa que tenha sinergia com coisas que são relacionadas à área de humanas. Mas, além de ser engenheiro químico, eu, obviamente, no meio da engenharia, eu descobri que não era uma coisa que me animava tanto. Dentro das fábricas, eu descobri logo que me animava muito mais estar me relacionando com pessoas e com outros tipos de desafios, diferentes desafios de melhorar a produtividade de uma máquina na fábrica, ou no processo de engenharia química tem pouca coisa de descoberta. Mas você continuava apaixonado por química. Eu continuo, eu ainda adoro. É legal, porque às vezes a pessoa muda de profissão porque não gostava da profissão. Você não. Não foi isso. Você continua gostando da química, mas aí foi se descobrindo. Eu continuo adorando ciência, mas eu entendi que o processo que eu precisava fazer para científico, para que fosse estimulante para mim o suficiente para virar um propósito de vida, não estava na engenharia química. Então, depois eu entendi que talvez me relacionando mais com outras frentes da ciência, eu conseguiria encontrar coisas que eu me orgulhasse mais de fazer. O problema da fábrica era exatamente a repetição. As coisas eram muito parecidas, não tinha muita invenção. E mesmo que você pesquise hoje profundamente a química, a não ser que você só viva de pesquisar química, você não consegue encontrar possibilidades múltiplas de fazer coisas que têm um impacto social. E a minha chegada na química foi por conta do impacto social. Quando eu pensei em fazer química, era porque eu acreditava mesmo que era possível que no futuro houvesse uma contribuição para resolver o problema de combustível no mundo. Eu achava que por alguma razão a tecnologia ia avançar e a gente ia poder obter um combustível a partir da água. E esse era meu propósito quando eu tinha 7, 8 anos. Obviamente, depois que eu vi já era um idealista, hein? Eu vi que no idealista, mas depois eu vi que era impossível fazer. Não, mas já tinha um ideal, já tinha um propósito, né? Eu queria fazer alguma coisa que tivesse um impacto e provavelmente naquela época me chocava muito a volatilidade do preço do petróleo e eu achava que aquilo impactava muito negativamente a vida das pessoas. Então eu falei, já pensou se eu descubro uma forma, eu vou ser um cientista muito famoso e eu vou fazer uma grande contribuição. Óbvio que depois eu fiz o curso técnico em química, fui me apaixonando pela química orgânica, fui entendendo que a compreensão da química dava uma visão da dimensão da vida muito mais profunda, mas nesse meio tempo, teve uma coisa que aconteceu comigo que impactou muito a minha vida e eu acho que mudou absurdamente, que foi o contato com a leitura. Eu, quando andava, eu sou pernambucano, né? Sou de Recife, apesar de já estar aqui há um tempo, já não estar em Recife há quase 20 anos, mas eu andava pelas ruas do centro de Recife e tinham algumas livrarias de ruas e quando eu entrava nessas livrarias, os livros que mais me chamavam a atenção eram livros que falavam de coisas que não estavam na escola. A escola falava de literatura, a escola falava de matemática, a escola falava de história, mas a escola não trazia temas que parecem que faziam muito sentido para mim. Por exemplo, eu gostava de ver discussões sobre vidas em outros planetas.
E me agradava acreditar que existiam coisas e mistérios que não estavam explicados para a gente na escola e que ninguém conseguia explicar muito bem. Então, quando eu entrava lá naqueles expositores daí de ouro e tinha livros falando sobre discos voadores, sobre algumas experiências diferentes, algumas delas ligadas ao espiritualismo, ligadas ao conhecimento que hoje eu voltei a estudar, que é o conhecimento da mitologia chinesa, coisas que, via de regra, aqui nos recursos educacionais ocidentais não são explorados e não eram pela escola. Então, quando eu via aquilo ali, me fascinava muito. Então, me fascinava, mas eu não tinha dinheiro para comprar o livro, né? Meu dinheiro era muito curto, né? Daí, um belo dia, eu fui na casa da minha avó, e sempre você vai ver que vai voltar o assunto da minha avó em relação a essas inserções. E chegando lá, eu descobri que existiam vários livros em caixas. E óbvio, criança gosta de mexer em tudo. Então, o meu passatempo preferido era abrir todas as gavetas da casa da minha avó. E, obviamente, isso gerava muito problema para mim, né, com eles, porque ninguém queria que uma criança ficasse mexendo nas coisas deles. Então, quando eu abria essas caixas, eu descobri um livro chamado O Sobrinho do Feiticeiro, que faz parte das Crônicas de Nárnia, que é escrito, inclusive, por um grande cristão, que é o C.S. Lewis. Eu não sabia disso na época, mas quando eu peguei O Sobrinho do Feiticeiro, eu achei interessante, falei, O Sobrinho do Feiticeiro, e comecei a ler aquele livro, eu vi que aquela inserção dele naquele mundo do guarda-roupa, o mundo que se desenhava, que estava ali por trás, é como se fosse um portal para o desconhecido, para coisas que não eram explicadas na escola e para coisas que as pessoas não falavam, mas que eu imaginava existir outros mundos, outras realidades, outras possibilidades. Então, quando eu vi que por meio daquele anel ele conseguia entrar naquele mundo novo e explorar, aquilo me chamou a atenção para que eu prestasse mais atenção nos sinais ocultos que aconteciam na vida, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós não nos damos conta, que parecem coincidências. Agora mesmo eu acabei de contar um episódio que uma pessoa que não conhece a outra, que não tem nenhum ponto ligado, e as duas me indicaram o mesmo médico para fazer um tratamento. Eu poderia dizer que é uma grande coincidência, eu poderia dizer que aquilo ali é, sei lá, do acaso, não, essa pessoa é o melhor médico do mundo, mas eu prefiro acreditar que isso é um sinal de Deus, é uma condução espiritual para que eu encontre um determinado caminho. Então você para observar as coisas que acontecem na sua vida e coisas que você chama de coincidência, ou coisas que você chama de acaso, ou coisas que você está distraído demais trabalhando, está distraído demais fazendo as coisas que as pessoas fazem no dia a dia comum e não percebe os milagres que acontecem no dia a dia na nossa vida e a presença divina, como ela vai cuidando de você para que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Esse livro mudou a minha percepção em relação ao que eu precisava descobrir. Nessa época, você já se interessava pelo espiritismo ou nem passava pela sua cabeça? Como que era? Não, nessa época eu já tinha ido a um centro espírita, mas eu fui assim, era uma tarefa que lá na ilha de Itamaracá tinha um presídio que tinha um centro espírita lá dentro, que era cuidado pela Dona Rosinha. A Dona Rosinha, que depois eu a conheci dentro do Lar Espírita Ceci Costa, lá em Olinda, que ela morava, inclusive, lá na instituição, que depois, conversando bastante com ela, inclusive ela é citada no meu mais recente livro, né? Agora que será... Que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar daqui a pouco. Eu acabei de lembrar que a Dona Rosinha está aí, eu não tinha esquecido que tinha falado dela. A Dona Rosinha, certa vez, a gente conversando com ela, ela falou que na visita que ela fez a Chico, ela estava na fila, e ela já é uma senhorinha, né, bastante idosa. Ela falou, eu fui para a fila para ver o Chico, daqui a pouco o Chico levanta lá da mesa e vem andando, e todo mundo olhando para ele, ele parou, todo mundo perguntando por que o Chico parou de atender, que tinha tanta gente ali na fila, os filhos dele, as pessoas tentando voltar com ele para a fila, ele foi até mim, botou a mão no meu ombro e falou, Rosinha, minha irmã, o que você está fazendo aqui na fila, mulher? Sai daí, vem para cá, para perto de mim. E olha, tirou ela. Coisa. Você imagina que pessoa especial. Não era a Dona Rosinha. E ela morava lá no Lar Ceci Costa. E a Dona Rosinha fundou, ela tinha esse trabalho junto ao presídio lá em Itamaracá. E uma vez eu fui nessa atividade com os meus familiares também. E quando eu entrei lá
no centro, eu vi uma água que estava assim em cima da mesa, eu e meu irmão, e aí quando todo mundo saiu, eu falei, eu vou tomar essa água. Deve ser a água que eles falam que é água fluidificada, mas eu tô com muito sede e vou tomar. E quando eu tomei, eu não sei o que foi que houve, a água ficou com gosto de álcool, então eu cuspi a água pra fora. Até hoje eu não sei se era álcool, eu não sei se aquilo ali foi uma peça para dizer, não faz essas coisas, menino. Mas esse foi meu primeiro contato. E depois que eu tomei essa água lá, que era uma água que não era água de bebê que tava lá, que provavelmente era algum copo com álcool mesmo, esse álcool que a gente hoje usa para limpar as mãos, né? E depois daquele dia eu não me interessei muito de ir ao centro. Então eu não tinha muito contato, não tinha ideia do que era o espiritismo. Eu sabia... A sua mãe era espírita? Alguém da sua família? Ou não? Você foi por... Você foi o primeiro? Foi o primeiro, como que foi? Não, a minha avó era espírita e minha mãe é filha de espírita, mas ela não era espírita. Ela tinha a declaração de espírita, talvez ela entrasse lá no censo dos simpatizantes, mas ela não frequentava uma casa espírita. Ninguém na minha família frequentava, a não ser a minha avó. E, segundo a minha avó, a mãe do meu avô, a dona Corina, também era uma grande estudiosa do espiritismo. Mas minha avó, que era uma pessoa que eu frequentava muito a casa dela. Geralmente eu saía da casa da... minha mãe não, mas às vezes eu saía da casa da minha mãe, mas às vezes da escola eu ia ficar na casa da minha avó para conversar com ela. Eu gostava muito de conversar com a minha avó. E um belo dia eu fui lá à tarde, almocei, e ela tinha um trabalho de costura no Missionários da Luz, que é uma casa espírita que fica no Pina. Até hoje tem um trabalho belíssimo lá em Recife. E ela foi lá fazer o trabalho de enxoval, que era o mesmo enxoval que levava para Itapissuma, que é do lado de Itamaracá, que era para fazer o Natal das crianças. E nesse dia minha avó falou, olha, eu tenho que ir para o centro e eu vou ter que levar você. E aí as pessoas costumam dizer assim, não, eu entrei no espiritismo pela dor. Tem gente que fala, não, eu entrei pelo espiritismo por curiosidade. Tem gente que fala, não, é porque eu tinha muita conexão espiritual e eu encontrei o espiritismo por isso. No meu caso, a minha avó não quis me deixar na casa dela sozinha, porque eu tinha 13 anos e eu comia muito. Então eu entrei no espiritismo pela fome. Ela não podia me deixar na casa dela, porque ela ficava com medo de que quando ela voltasse não tinha mais comida nenhuma. Então ela falou, eu vou levar esse menino pro centro. Eu não vou deixar ele aqui. Senão ele vai comer tudo. Então eu entrei no espiritismo pela fome. Se você entrou pela dor, se entrou pela... você é um espírito evoluído. Então ela me levou. Eu tinha 13 anos. Chegando lá, a gente sentou para assistir a reunião pública. Você foi contrariado? Como que foi? Não, você foi... Fui de boa, eu acompanhava minha avó sem problema, né? A gente foi, não lembro nem como é que a gente foi, se foi de carro, se foi de ônibus, eu não lembro, mas nós fomos. Ela não dirigia, então provavelmente meu avô, eu não lembro como é, eu sei que a gente foi, talvez com a carona, não lembro. Sei que a gente chegou lá, teve uma palestra, nessa palestra, o tema da palestra era o que é o espiritismo. Só que antes da palestra, lá em Recife, a preparação da reunião se chama exórdio. Até hoje eu não sei porquê. Exórdio. Todo pernambucano fala exórdio. Exórdio. Antes da reunião é o exórdio que se fala. Nunca pesquisei para saber o porquê. Então, o exórdio... Só um pouquinho. Se você sabe, por favor, escreva aqui pra gente. Eu deveria saber, mas eu não sei, né? Como pernambucano. Mas alguém deve saber, né? Alguém das antigas, então, deve saber melhor. No exórdio, foi utilizado um livro chamado Respostas da Vida, um livro do André Luiz, que é um livro belíssimo, que felizmente é um livro que até hoje conserva a sua capa, porque é uma capa muito bonita. A gente sabe que não é o maior forte do mercado editorial espírita atualmente, a beleza das capas, né? Mas algumas capas dos anos 80 e dos inícios dos anos 90, eu falei até isso para o Geraldo Campetti em relação aos livros da FEB, eu falei, eu tenho tanta saudade daquelas capas, até hoje o Luiz sabe que eu coleciono esses livros, eu vou fazer palestra em alguns centros, a primeira coisa que eu vou ir no sebo do livro, pegar os livros antigos, que são desses formatos pequenininhos, que estão conservados, que eu acho bonita aquelas capas. E o Respostas da Vida, quando fizeram o exórdio e ela leu uma mensagem, eu falei, meu Deus, é isso aí. Olha que belíssima essa mensagem. Até aí tudo bem. Eu virei para minha avó e falei, vó, quando você sair, você compra esse livro para mim, que tem uma livraria ali que eu vi. Ela falou, eu tenho esse livro. Tá bom. Aí veio a palestra toda, a palestra foi o que é o espiritismo.
Então foi uma palestra inteira sobre o livro, explicando, inclusive fazendo pegando algumas partes do diálogo do que é o Espiritismo, porque foi aí que eu descobri que o livro O que é o Espiritismo, ele não explicava necessariamente o que é o Espiritismo. O livro O que é o Espiritismo, você, se estiver tendo o primeiro contato, por conta dessa alteridade que ele cria, das 3 conversas que Kardec tem com o padre, com o ateu e com o incrédulo, né? Ele com o materialista, aquilo ali provoca te traz o pensamento lógico, o pensamento crítico, a ancoragem científica e metodológica que está ali na doutrina dos espíritos como revelação espírita. Então, explicar a revelação espírita é diferente de explicar a doutrina espírita. Isso Canuto de Abreu deixa muito claro lá naquele livro, no centenário do Livro dos Espíritos, quando ele explica, tem uma parte que ele fala que a gente precisa diferenciar a revelação da doutrina, até para valorizar o próprio contato, o próprio trabalho que o codificador fez dentro da obra, que é um trabalho muito primoroso, principalmente quando você compara a primeira versão do Livro dos Espíritos, o primeiro Livro dos Espíritos, com o segundo. A gente não costuma conversar muito sobre isso, mas existe uma transformação muito bacana, que inclusive recentemente o professor Jorge, lá da Casa dos Humildes de Pernambuco também, que lançou também um livro que faz a comparação entre as 2 edições, ele deixou um estudo muito claro de como foi feito esse trabalho primoroso de Kardec. Então ali no que é o Espiritismo, eu pude entender a lógica profunda que existia por meio da palestra, em responder questões que estavam inclusive na minha cabeça e que ninguém conseguia responder, porque eram coisas que pareciam ser proibidas serem discutidas, que eram coisas sobre a justiça divina, né? Por que há o sofrimento? O que acontece com a gente quando a gente morre, se a gente teve uma vida que não foi tão digna, e como é que a gente consegue recuperar isso? Se não consegue recuperar, como é que Deus é infinitamente bom se nós não temos a recuperação? Se até a escola tem recuperação, imagina a justiça divina, né? E isso te inspirou para trazer essa joia para a gente, né? Isso foi uma grande inspiração, uma das grandes inspirações. Porque quando saiu lá com a minha avó, quando acabou a palestra, eu fiquei tão encantado com o que é o Espiritismo, que eu falei, vó, eu queria que você comprasse esse livro também. Ela fez, eu tenho. Eu falei, vó, você disse que tem uns 2. Você tá me enrolando. Você tá fazendo igual adulto sempre diz, né? Na volta a gente compra. E não tem nada ali na volta. Não tem esse livro em casa. Ela fez, eu juro pra você que eu tenho em casa. Então, quando chegou na casa dela, a primeira coisa que eu fiz ainda era de tarde. Ela me deu Respostas da Vida. Você tinha quantos anos, Jaime? 13 anos. Eu peguei o Respostas da Vida e desci. Fui lá pro Royal, um apartamento lá em Boa Viagem. E eu li, naquela tarde mesmo, eu li o Respostas da Vida. Fui lendo André Luiz e dizendo, nossa, que beleza. Por que aquilo tocou meu coração? Eu estudava numa escola cristã, numa escola confessional jesuíta. E eu, vez ou outra, frequentava a igreja católica comunitária, onde eu morava em Olinda. E me incomodava muito, porque eu não entendia. Primeiro, eu não entendia às vezes, porque o sotaque, a forma como o padre que era estrangeiro falava, eu não conseguia entender bem. Eu digo, como é que eu vou entender Jesus se eu não consigo nem entender o padre? Eu me perguntava. E o levanta e senta, levanta, que eram os rituais, aquilo me incomodava. Não me incomodava, hoje eu tenho um respeito profundo, eu sento, levanto quantas vezes forem necessárias. Mas para uma criança, para um pré-adolescente, eu perguntava, por que eu tenho que levantar e sentar? Por que eu tenho que ajoelhar? E eu ficava muito confuso porque eu tinha que fazer aquilo e, ao mesmo tempo, eu não via utilidade espiritual naquilo ali. Então, não conversava com o meu coração. E eu me sentia angustiado porque eu queria me conectar com Deus. Eu queria, para mim era importante que houvesse essa conexão, mas eu não conseguia. Aí eu chegava nas reuniões que eram feitas na igreja, na escola, e eu também tinha vontade de sentir emoção e eu não conseguia. Então, quando eu li André Luiz a primeira vez e eu vi a forma como ele falava direto de coisas da vida, eu falei, isso aqui parece ser o Evangelho de Jesus. Tocou o seu coração. Tocou meu coração. Você saiu espírita, vamos dizer assim. Você foi então eu saí espírita daquele centro. Você foi por conta da fome.
Eu fui por conta da fome. E saiu o espírito. Isso aí. Então o que aconteceu é que eu comi o pão espiritual. Nunca dá fome, né? Que nunca mais me daria fome. Fazendo alusão ao livro do Adeilson Salles, né? Da água, o livro novo dele. Eu ali tomei a água que nunca mais me traria sede, né? Então aquela água espiritual, aquele pão espiritual foi o que eu trouxe daquela experiência. Então, logo depois que eu acabei, eu pedi o que é o Espiritismo. E ela tinha mesmo, uma edição antiga, que eu até recentemente tinha, mas eu não sei o que aconteceu com essa edição. Talvez até eu encontre em algum momento, né? Porque minha mãe tinha esse hábito de toda vez que eu viajava, ela doava meus livros, eu não sei porquê. Até hoje eu não consegui explicações sobre isso, né, mãe? Sabe como é que é? E eu não encontrei, mas era um livro capa dura. Eu li esse livro e eu achei, assim, extraordinário. Mas no final eu pensei, peraí, mas eu preciso saber mais, não está explicando. Então, a partir dali, eu decidi que ia frequentar o centro, só que ele era longe, não encaixava com o meu horário escolar. Então demorou mais uns 6 meses, 8 meses. Então um amigo me levou a um centro que ficava na esquina da minha casa, que foi o centro que eu fiquei durante toda a minha juventude, que é a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica lá em Vila Popular, na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Olha, se você bacana. tiver interesse para saber o livro do Adeilson que ele citou, é Eu Tenho Sede, é o da FEB. É belíssimo. Tenho sede. Ele mesmo, acabou de ser lançado, né? É. E falando em livro, Vamos porque falar aí desse... veio, né? Veio você foi tocado pelo Espiritismo e aí você hoje frequenta uma casa espírita e eu queria que você contasse pra gente a experiência que te levou a escrever O Espiritismo Comece por Aqui. O Espiritismo Começa por Aqui. Esse livro tem longas histórias. A primeira história de todas é que, numa conversa que eu estava com o Luiz, né, tinha um desejo profundo também de entregar uma obra para as pessoas que estavam começando no Espiritismo, eu falei que me incomodava muito a forma como a gente indicava as pessoas que tinham desejo e necessidade de conhecer mais a doutrina e precisavam fazer uma pequena introdução, pequena imersão. Porque apesar da gente explicar como a doutrina funcionava, as pessoas demoravam muito para perceber as nuances e se integrar. Então, Comece por Aqui é um livro de integração à doutrina espírita e não de iniciação à doutrina espírita. Então é muito importante a gente fazer essas diferenciações e, obviamente... Eu estou falando isso a primeira vez, então provavelmente alguém está me pedindo para explicar isso dessa forma, que iniciação é diferente de integração. A integração é para que se possa explicar de uma forma rápida, clara, para que a pessoa se sinta segura em caminhar para o processo de iniciação. Na iniciação, que só é possível você entendendo profundamente os princípios básicos e, obviamente, escolhendo a linha de profundidade que você vai dar a uma determinada abordagem da doutrina espírita, você só vai conseguir fazer isso depois de se conectar. O Comece por Aqui ele tem a proposta de fazer com que as pessoas se conectem de uma forma rápida ao que a doutrina apresenta para o mundo. Como isso surgiu? Surgiu quando eu comecei a conversar com algumas pessoas que não eram espíritas, que já tinham, por alguma razão, entrado em contato com o espiritismo ou o centro espírita e tinham desistido de se aprofundar. E, via de regra, isso acontecia porque a pessoa chegava na casa espírita e fazia uma pergunta. Por onde eu começo? E aí, num desses dias, Conta pra nós, Jaime. Tá no início, né? Tá no início. Eu li aqui, é fantástica a história. Conta pra nós aí os detalhes, né? Porque achei muito bacana a forma como, né, você narrou aqui, tá? Uhum. Eu estava no centro espírita uma vez, centro espírita aqui de São Paulo, um espírita bem famoso, grande, e eu estava numa livraria, que era uma boa livraria, tinha ido lá fazer uma palestra, e eu vi que tinha um jovem na livraria que saiu da palestra muito curioso e chegou para a voluntária que estava lá e perguntou: olha, eu queria entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Por onde eu começo? Fez a pergunta de sempre. E a senhora deu um sorriso, ficou muito animada, pegou
os 5 livros básicos da doutrina espírita, que formam mais ou menos uma folha deste tamanho aqui, gente, e colocou em cima da mesa. Comece por aqui. Comece por aqui. E deu toda a codificação. Quando ela colocou, o rapaz era um pouco baixinho, então a pilha ficou acima dele. E eu estava de lado, ele olhou para mim assim, meio que pedindo socorro. Fala para ela que eu quero começar. Ele queria falar alguma coisa para mim. E quando eu me virei para acolhê-lo, ele já tinha desistido. Ele fez, não, muito obrigado, e foi embora. Aquela Aquilo frase não saiu, né, da cabeça. Saiu da minha cabeça. Eu fui para casa. Comece por aqui. Começo por aqui, começo. Por onde eu começo? E ficou na minha cabeça, gente, não pode ser assim. Hoje em dia, no mundo que vive a todo vapor com a chamada economia da atenção, a economia do tempo, quando tudo compete com tudo, o livro compete com streaming, compete com podcast, compete com redes sociais, compete com a vida familiar. Então, hoje nós vivemos a economia do tempo ou da atenção. Você pedir para uma pessoa ler 1.500 páginas para ela começar a entender, não importa o quão profundo seja o que você tem a apresentar a ela, é quase olha, desiste, você não vai. Porque hoje é muito difícil a gente reter a atenção das pessoas, e as pessoas não querem ficar tanto tempo se aprofundando em alguma coisa. Isso não quer dizer que a gente tem que desistir da profundidade, né, Cláudia? Exatamente. Mas a gente precisa dar caminhos. Mas a pessoa, às vezes, ela quer saber como... mas tá, você é espírita, mas o que o espiritismo tem de diferente para mim? Então essa é a pegada aqui do espiritismo, comece por aqui, né? Ele não vem substituir o estudo das obras básicas, se a pessoa quiser realmente se aprofundar, mas você traz um panorama da doutrina espírita para quem tá começando, para quem tem interesse. Uhum. Então aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. O espiritismo, comece por aqui. E aqui, ó, detalhe, ó, aqui, ó, plantinha nascendo. Você fala assim, ó, espiritismo cristão para iniciantes. Tem também uma coisinha diferente aqui. Tem. Explica para nós, Jaime. Explica pra Por gente. que aí espiritismo cristão para iniciantes? Olha, gente, Jesus, ele está presente no Espiritismo desde o início. O Espiritismo é uma revelação de caráter profética. Na capa do livro tem uma mensagem do Evangelho de João que fala que Jesus prometeu que enviaria o Espírito de verdade para que ele ficasse para sempre conosco. E essa promessa, essa profecia que ele fez uma semana antes, inclusive, dele ser crucificado, né? Um pouco antes de ele ser crucificado, ele deixou essa mensagem dizendo que ele partiria, mas que ele mandaria o Consolador para ficar para sempre conosco. E quando o Espírito de Verdade se apresentou para Kardec, o Espírito de Verdade, que foi o coordenador espiritual dos espíritos que trouxeram a revelação espírita, que trouxeram o conjunto de ensinamentos que estão contidos nas obras básicas da doutrina espírita, ele se apresentou como Espírito de Verdade e foi identificado pelos outros espíritos que ali estavam com ele como esse elemento da atividade profética de Jesus, que disse que mandaria o Consolador prometido. Então, quando a gente fala em espiritismo cristão, e é uma reflexão que a gente tem que fazer da presença de Jesus no livro, e é um livro que Jesus está o tempo inteiro nele, talvez a palavra que apareça mais no livro, se nós formos contar, será Jesus e não qualquer outra palavra. Então eu até faço um desafio que talvez tenha escrito, não tenha outra palavra que esteja mais escrita. Porque a gente ouve muito, né? Quando você fala assim, você é espírita, você não é cristão, então, né? Então você quis deixar bem claro que o espiritismo, sim, é cristão. Existem duas
vertentes sobre o destaque para o espiritismo cristão já na capa, na largada do livro. O primeiro é isso. O primeiro é que nós precisamos comunicar o espiritismo da melhor forma para as novas gerações. O Comece por Aqui também tem o objetivo de fazer com que a melhor mensagem, ou a que mais se tem afinidade com as novas gerações, e isso eu falo logo no início do livro, começo, chegue de uma forma direta para essas novas gerações. As novas gerações apresentam agora, em especial a geração Z, tem apresentado um interesse maior na espiritualidade, se classificam mais espirituais do que a geração anterior, a geração deles, que são os milênios, que é a chamada geração Z, né? Essa geração Y e a geração a geração Y, que é a geração dos milênios. Eles se caracterizam, eles falam que são mais espirituais, mas ao mesmo tempo eles rejeitam a ideia de uma religião constituída, de uma religião com dogmas, de uma religião que não tem raciocínio, de uma religião que não traz respostas práticas para a vida. E isso lembra muito a própria chegada do cristianismo num mundo lá muito cosmopolita que existia à época de que Jesus, existiam várias seitas judaicas, existiam várias religiões, existiam, inclusive, o próprio Estado já não fazia tanta questão que a religião do Estado fosse soberana, porque as religiões eram muito fragmentadas e, ao mesmo tempo, as religiões não respondiam às questões de um povo que cada vez mais estava se intelectualizando, e um povo muito cosmopolita, um povo que estava muito misturado. Hoje, nós temos uma geração que faz muita questão, está se relacionando melhor com o mundo, com a natureza, com o altruísmo, com fazer as coisas corretas, com respeito ao outro. Ao mesmo tempo, quando a gente observa essa geração, a gente critica pelo gosto musical, a gente critica pela aparência, a gente critica por uma série de coisas, mas não vê o tanto que essa geração parece ser mais respeitosa com o outro, com o mundo, com o planeta, e se preocupar com as coisas. Independente de rótulo religioso, eles mostram isso no comportamento deles, e muitas vezes eles não estão frequentando nenhum templo religioso. É uma coisa bastante interessante. Porque eles rejeitam a ideia dessa religiosidade constituída. Daí a gente se pergunta, se eles rejeitam essa ideia de religiosidade e eles não conhecem o espiritismo, que não tem esse rótulo e essa constituição religiosa, e eles não conhecem a proposta de transformação do mundo que o espiritismo tem, das explicações racionais que falam o coração, mas também falam o pensamento crítico, é porque eles, por não conhecer o espiritismo ainda, talvez eles não tenham encontrado a sua proposta religiosa que tocassem a vida dessas pessoas. Então, no Comece por Aqui, eu trago no início essa conexão das novas gerações com o espiritual e mostro como eles têm uma sintonia muito grande com o espiritismo, mas o espiritismo, por ainda ser uma doutrina muito jovem, tem 200 anos, é uma ruptura de alguma forma, apesar da gente falar, assim como Jesus, olha, eu não vim destruir a lei. O espiritismo não veio destruir a lei, isso está muito claro desde o início no Comece por Aqui, que ele vinha honrando todas as revelações e desde a época dos profetas até agora o espiritismo no nosso tempo, né? Com as suas contribuições psicológicas. Mas, olhando as pesquisas científicas, inclusive para isso. Mas essa geração precisava ser apresentada ao espiritismo de uma forma mais direta, mais pragmática, de forma, inclusive, quando chegasse no centro espírita, não ficasse, quando a gente cita algum espírito, quando a gente cita algum pensador, quando a gente cita algum princípio, ela não ficasse viajando, voando. Então aqui ela vai entender as coisas de uma forma rápida para depois conseguir se aprofundar. É uma coisa interessante, Jaime, porque assim, você não tem nenhuma mediunidade ostensiva, né? E muitas pessoas acham que todo espírita é médium. É importante a gente explicar que nesse caso aqui foi o Jaime Ribeiro mesmo, que nós entrevistamos muitos médiuns psicógrafos, né? Que aqui foi o Jaime Ribeiro, pode ter a inspiração da espiritualidade, mas você é espírita e não é um médium ostensivo. Não. A minha mediunidade não é um livro psicografado. Mas deve ter sentido a inspiração, né? Com certeza. Provavelmente foi um livro muito
muito inspirado desde a concepção, né? A gente sente que, como é um livro que mudou de curso, isso acontece muito na minha escrita, né? Um livro que já estava quase pronto, depois eu parei e falei, olha, eu preciso deixar algumas coisas mais claras aqui. Uma das coisas que precisavam ficar mais claras ainda era essa presença de Jesus, porque o Espiritismo se coloca como cristianismo redivivo. A proposta do Espiritismo é trazer o cristianismo como ele era no início. Um Espiritismo que foi entregue cru, um Espiritismo que foi entregue pelo comportamento, pelo contato com as pessoas. Um Espiritismo, um cristianismo que era pregado pelos exemplos que Jesus dava, os exemplos práticos da vida, como ele se comportava, a forma como ele lidava com as pessoas, com os diferentes, a forma como ele lidava com a pobreza, a forma como ele, encontrando-se com as pessoas, como ele agia. Então, o cristianismo era uma proposta comportamental e depois virou, de alguma forma, uma coisa muito diferente da forma como ele foi entregue. Então, a proposta do Espiritismo é resgatar esse evangelho e esse cristianismo. E quando a gente fala em Espiritismo cristão, a gente quer deixar muito claro que estamos falando desse cristianismo redivivo que agora se apresenta no Espiritismo e que permeia toda a forma como o Espiritismo, do porquê o Espiritismo se entregue para a humanidade como a terceira revelação da lei de Deus. Eu acho muito interessante aqui, porque a pessoa ela vai ter assim os principais fundamentos do espiritismo. E você faz uma ressalva aqui que eu achei assim sensacional, porque às vezes ela pode ir até um centro espírita e ela não se sintonizar com aquele lugar, ela não se sentir bem lá. Então assim, você fala assim, não desista do espiritismo porque você não gostou do centro espírita. Continue, persevere, até você encontrar um lugar que você se sinta bem. Então, através do livro, ela vai ter o contato com a doutrina espírita. Então, eu acho isso muito, muito bonito, que não se confunde com as pessoas que estão, de alguma forma, ali dentro do centro espírita, pregando, trabalhando. Eu achei muito interessante, Jaime, porque você foi muito feliz, né, na estrutura do livro, porque você traz histórias, né, onde a pessoa vai se envolvendo com as histórias. Não é só teoria, né, porque normalmente a gente vê nos livros, por exemplo, que é o Espiritismo que você citou, realmente é difícil para quem está iniciando, né? Porque é muito, muito básico, muito, né? Tem muito conteúdo ali. E são né? casos reais que você cita aí, pessoas que você realmente conheceu, né? Eu achei então muito você traz interessante. na estrutura do livro, né? Eu achei fantástico, assim, um livro que com certeza vem preencher realmente uma grande lacuna. Uma lacuna que a gente tinha dentro do Espiritismo, né? Exatamente, comece por aqui, né? Não pelas 5 obras básicas. Né? O Espiritismo, o objetivo de trazer as histórias é mostrar que o Espiritismo está acontecendo fora da casa espírita também. O Espiritismo, ele faz parte da lei divina. Se você for lá em Consolador, no Consolador de Emmanuel, não é? Psicografado por Chico Xavier, você vai vendo, logo no início, você vai tendo a compreensão de que desde que o homem está aqui, ou até antes na concepção, na estruturação do próprio planeta, já existia um contato da espiritualidade para fazer com que a formação do mundo se desse, né? Você lembra lá a parte que Emmanuel explica como se deu aquela grande reunião dos espíritos que governam a galáxia, quando a Terra se descolou da nebulosa solar e estavam se elaborando os co-criadores, que na Evolução em Dois Mundos, logo no início, tem uma explicação muito profunda dos co-criadores em plano menores, os co-criadores em plano maior, os co-criadores, os Cristos ou as entidades que governam as galáxias, por meio, sendo o instrumento de Deus, estavam ali trabalhando na formação. E é muito bonita a expressão quando diz aquele que, eu não lembro se é em Pão Nosso, onde está,
Mas não, no Boa Nova tem um capítulo que fala que Jesus, aquele que antes de nós conhecermos já nos amava. Ou seja, antes sequer de nós estarmos aqui, ele já nos amava. Então Jesus ele vem acontecendo na nossa vida antes do planeta estar estruturado. Quando a gente vem falar do Espiritismo, colocar as histórias aqui e contar os princípios da doutrina espírita e as coisas que acontecem na doutrina dentro do centro espírita, por meio de histórias, ou por meio de histórias em mesas, por meio de experiências, a gente consegue contar e ensinar, levar os fundamentos da doutrina para quem quer entendê-la de uma forma leve, mas ao mesmo tempo contando como a vida acontece, como aqui a gente está num podcast, a gente não está no centro espírita, né? O espiritismo está acontecendo em toda parte. Não é? Quando se fala que os espíritos influenciam a nossa vida mais do que imaginamos, é que essa nossa vida que é entrelaçada com o plano espiritual, ela acontece de lá para cá e vice-versa, que nós estamos nesse ciclo, né, do processo de reencarnação e de desencarne. No processo de reencarnação, a gente vê Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação do Sigismundo, falando como é o processo da encarnação. Em Obreiros da Vida Eterna, nós vemos o processo dos desencarnes, como acontecem, e as assistências que acontecem, não em todos os processos, mas que acontecem em alguns processos assistidos. Então, a dinâmica está acontecendo o tempo todo. Então, assim, você vê, nós estamos conversando com você há alguns minutos, e para quem está nos acompanhando, para entender que esse livro não vem assim, você não vai deixar de ler as obras da doutrina espírita. Ele citou vários livros de André Luiz, maravilhosos. Então, assim, por onde começar, mas vai abrir a mente para que faça, depois de uns anos, porque não dá para ler todos, essa construção. Jaime Ribeiro é uma construção de anos de leitura, né, Jaime? Porque é uma doutrina fantástica, né? E principalmente que você nunca para de estudar, na verdade. Principalmente para aqueles, né, quem está nos assistindo, que é espírita já há muitos anos, já estudou, né, as 5 obras básicas, lógico que vai ler esse livro, né? Evidentemente, tem muita coisa que ele já sabe, que ele já viu, né? Mas é exatamente para que essa pessoa que é espírita e que queira, de repente, incentivar um amigo, né? Um colega que ainda não é espírita e que gostaria de conhecer mais sobre a doutrina espírita, comece por aqui. E, olha, só para vocês terem uma ideia, né, Jaime, eu queria saber sua emoção, não é só ter a ideia. Como foi receber a indicação que o Luiz vai falar e as pessoas que indicam a leitura deste livro? Olha só. Rossandro Klingen, Haroldo Dutra Dias e André Trigueiro. Né? Aqui, mostra, porque para eles... aqui, tem o depoimento dos três indicando a leitura desse livro. Do livro. A importância deste livro para o movimento espírita, né? Eu acho que para a vida das pessoas, nesse momento que a gente está vendo de tanta desesperança em alguns casos, né, Jaime? O Espiritismo ele vem ajudar demais esse momento crítico que a gente está vivendo na Terra. E você vem numa linguagem assim em que você pode dialogar, e principalmente com as novas gerações, né? Eu achei muito interessante essa sua proposta do livro. A gente vem conversando já há um tempo com esses amigos, né, queridos, e tantos outros pensadores espíritas ou criadores de conteúdo, palestrantes, escritores. É quase unânime entre todas essas pessoas que nós precisamos conversar melhor com as pessoas sobre alguns temas. Conversar melhor, trazer temas contemporâneos para discutir, fazer o que o Kardec fez. Kardec trouxe discussões profundas contemporâneas e colocou científicas, filosóficas e religiosas e colocou na mesa para ser conversado. E de um tempo para cá, a gente vem
eu não digo fracassando, mas a gente não vem fazendo isso de uma forma tão profunda. A gente faz, mas a gente não dá continuidade. E talvez seja mais uma provocação, mais um momento para a gente parar para pensar nesse momento agora, nesse ano agora, esse momento que nós estamos passando por muitas transformações, o mundo com uma volatilidade enorme, as coisas, as atenções sendo muito voltadas para a tecnologia, para essa fluidez que tem acontecido no mundo. Talvez até os estudiosos deveriam conhecer um pouco mais algumas propostas de linguagem para poder falar da doutrina espírita. Então, é uma proposta de livro para quem está começando e para quem já conhece, possa presentear e apresentar, mas também talvez seja uma proposta de linguagem, porque é uma linguagem com histórias curtas, que a minha grande especialidade em gêneros literários são mini-contos. Olha como as coisas se fazem. Em 2010 ou 2009, eu fiz um curso de mini-contos como gênero literário, que é eu tenho até um livro de mini-contos que eu nunca publiquei. Eu adoro mini-contos. Mini-contos são coisas curtas que servem para contar muito do ponto de vista emocional, mas ao mesmo tempo fazer com que o leitor conte a sua própria história a partir daquela perspectiva. Então, o mini-conto com conteúdo doutrinário de uma profundidade grande pode dar um bom match que vai fazer com que a gente aprenda alguma coisa de falar de uma forma diferente sobre a doutrina. Uma das coisas que todas essas pessoas, inclusive o Haroldo, o André, o Rossan, tantas pessoas que a gente conversa, a gente tem um incômodo muito grande da forma como a gente vem falando de uma forma muito formal, muito coloquial sobre a doutrina e o quanto isso afasta as pessoas. Em um momento isso foi muito importante, porque inclusive na época de Kardec e depois, quando aqui no Brasil as perseguições continuaram, era difícil, as pessoas tinham vergonha de dizer espírita, depois elas eram não compreendidas, eram excluídas. Então precisava se dar essa conotação intelectualizada, essa conotação. Então o incômodo que nós temos muito grande é ver jovens falando como adultos, ver jovens se envelhecendo na linguagem para falar de uma doutrina que deveria ser jovial. E tem um tempo que eu já vinha falando, e infelizmente nós que já somos adultos e não tão jovens assim, nós adoramos escutar jovens falando como adultos, como se nós estivéssemos observando um jovem que não é jovem, para poder agradar a nossa recomendação para que ele seja visto e ouvido no movimento espírita. E para mim é triste eu ver um jovem ter que se fantasiar de idoso para poder falar sobre doutrina espírita, para poder ser convidado para congresso, para poder ser convidado para falar. Porque o jovem, como ele não ocupa espaço suficiente para falar sobre a doutrina e talvez sejam as pessoas mais capacitadas para falar do tipo de espiritismo que Kardec trazia como proposta. Que Kardec deixou muito claro na Revista Espírita de 1868, de agosto de 68, ou 63, perdão, agora eu não vou lembrar, mas minha memória falhou. Mas ele deixou muito claro naquele texto, que é um texto, não está no livro, mas é um texto que eu cito muito em palestras, que é o texto dos períodos do Espiritismo, chamado Período de Luta, o nome do texto. Se não me falha a memória, é agosto de 68 mesmo. Ele fala dos períodos do Espiritismo. E quando ele fala dos períodos, ele fala dessa transição que vai acontecer no Espiritismo. E aí eu lembro do Canuto Abreu de novo, no centenário do Livro dos Espíritos. Ele não fala em transição, nem fala em períodos da revelação espírita. Ele fala em períodos do Espiritismo. Por isso que talvez quando a gente olha para o Espiritismo assim como uma coisa engessada, que precisa ser feita da mesma forma, que a gente não tem que olhar para dentro das instituições e ver como elas têm proporcionado aulas, como ela tem proporcionado as experiências espíritas, a gente não tem que olhar que, olha, isso não é bem o desenho que se adequa mais a esse momento. A gente precisa rever algumas coisas e transformar essas experiências em outras situações. Senão a gente estaria tendo reuniões igual a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que em 58 não é bem assim. Existiu um percurso, um timeline na proposta, na apresentação da doutrina espírita do Espiritismo, e as pessoas precisam dissociar a revelação da doutrina. Por exemplo,
revisitando a forma como a gente deve apresentar, revisitando a forma como a gente deve seguir, inclusive a recomendação de Kardec. Olha, se tiver um ponto aqui em erro, a gente precisa mudar. Se tem alguma coisa que for mal interpretada, precisa mudar. E não tem problema nenhum, isso não diminui nada, mas é só a gente olhar a história de Jesus que a gente vê se repetir exatamente a mesma coisa, né? Olha que situação, eu estava pensando hoje pela manhã. Eu estava, Luiz, assim, refletindo, né, que eu estava escrevendo, bem cedinho eu estava refletindo como deve ter sido assim, complexo para Jesus aqui, ele encarar frente a frente os doutores da lei, os sábios, porque eles estavam esperando por Jesus há muito. Eles estavam ali para supervisionar as atividades e reconhecer o Messias. O trabalho dos fariseus era validar toda vez que surgisse alguma possibilidade da chegada do Messias. Eles eram as pessoas que validavam se aquele ali era o Messias ou não. E um dos sinais eram os milagres messiânicos. Então, inclusive você cita aqui. Eu falo dos milagres messiânicos aqui como uma grande lição para a gente, porque os milagres messiânicos serviam para identificar se aquele indivíduo ali era ou não o Messias, porque muita gente dizia que era o Messias. A gente vê na trilogia da Edsel, que agora é publicada pela Paideia, mas originalmente foi publicada pela Edsel, do Herculano Pires, que é a trilogia da conversão do mundo. Inclusive foram livros que foram premiados aqui no estado de São Paulo, que são livros laicos, mas são livros de uma espiritualidade profunda. E nesse livro, ele fala em especial no Barrabás, que é um dos livros, é o terceiro livro da trilogia, ele fala sobre Barrabás, era mais um daqueles Cristo, daqueles messias que eram considerados messias. Eram muitos messias que surgiam naquela mesma época, se auto-intitulando messias. A única forma de se identificar se era o Messias ou não era voltando na profecia de Isaías e identificando se os milagres messiânicos que ele deixou como sinais eram ou não, estavam ou não sendo cumpridos. E eram coisas muito difíceis. Por exemplo, muito do mais curioso dos milagres messiânicos é o que eles chamavam de expulsar os demônios, o que hoje o Espiritismo explica de uma forma muito clara, que é só um processo de desobsessão ao tratamento espiritual, era expulsar o demônio de um mudo, de uma pessoa que não fala, uma pessoa que estava lá assim, com um processo extremamente de obsessão, extremamente doloroso, mas ele não falava. Qual era o grande problema disso? E aí você precisa ir profundamente para entender por que não é um milagre messiânico, mas Jesus, por que ninguém consegue expulsar? Porque os doutores da lei, eles eram especialistas nos rituais que faziam expulsão de demônios e eles conseguiam. Era comum que as pessoas conseguissem executar alguns chamados milagres ou algumas situações que eram tidas como milagrosas, e a gente chama hoje de milagre, mas você vê, fazer esse tipo de processo hoje é um processo de tratamento espiritual. Para eles chamavam de milagre, então a gente tem que ir muito profundamente na palavra para falar, mas qualquer pessoa poderia expulsar demônios. Mas ali em Êxodos, que é o segundo livro lá do Pentateuco mosaico, tem o procedimento para que você faça a expulsão do demônio. Tem dizendo passo a passo o que você tem que fazer para fazer esse processo de expulsão do demônio. Então, o que os doutores da lei faziam era seguir aquelas etapas. E naquelas etapas tem um item ali que, se você não estudar assim, com muita atenção, você não vai perceber. Que é para que você consiga fazer isso, o demônio tem que falar o nome dele. Como é que você vai fazer o demônio falar o nome dele se o homem é mudo? Entendeu? Então é impossível. É impossível. Então a tarefa messiânica, só o Messias seria capaz de, por meio da imposição, ele fazer aquele tipo de milagre. Então um dos milagres messiânicos era esse. E quando aconteceram os milagres messiânicos, o grande problema aconteceu ali é que quando eles identificaram todos os sinais de que Jesus era de fato o Messias, eles entenderam que ia ter um grande problema político.
E esse grande problema político ia ocasionar a tensão de Roma, guerra, perda da autoridade dos doutores da lei. Então, você imagina Jesus, eu estava pensando isso hoje de manhã, como eu estava falando. Ele estava lidando com as pessoas que estavam a vida inteira esperando por ele. As pessoas que seguiam protocolos para identificá-lo. Ele estava ali. Ele fez todos os milagres messiânicos. Ele deu todos os sinais. Ele falou que era ele. Ainda assim, as pessoas disseram que ele não era o enviado por Deus para fazer a grande transformação. Provavelmente a gente estava lá também. Provavelmente a gente estava lá sem acreditar. Porque se a gente olhar hoje, tem muita coisa que a gente não acredita ainda. A gente não consegue. Mas, por outro lado, se a gente entender a mensagem dele, a gente vê que talvez nem precisasse tão longe para a gente poder fazer o nosso processo de espiritualização. Mas eu fiquei assim pensando, meu Deus, Jesus olhava e dizia, mas rapaz, o trabalho de vocês é me esperar. Eu tô aqui, vocês não acreditam que eu sou eu. Né? Não é fácil, não né? É fácil. Deve ter sido um sofrimento para Jesus. Então, assim, a proposta do livro é, se você tem curiosidade de saber sobre o Espiritismo, se dá uma chance de conhecer, né? Porque eles não deram uma chance de conhecer o Messias, né? Fala, não é o Messias, não é o Messias. E muitas pessoas falam assim, não, o Espiritismo não é de Deus, não é de Jesus. Dê uma chance de conhecer por essa obra aqui incrível, que é o Espiritismo, comece por aqui, para você poder tirar as suas conclusões. Aqui o Jaime ele dá os principais fundamentos do Espiritismo, onde o Espiritismo pode contribuir para a nossa vida, e é uma leitura super gostosa. Então, assim, dá uma chance para você para conhecer essa doutrina maravilhosa, né? Nós somos espíritas. Você desde que nasceu? Desde que nasci. Ele com 13, eu também fui mais ou menos nessa... eu era adolescente também, eu lembro que acho que eu tinha uns 17 anos. Também foi um livro que tocou o meu coração, que foi o Senzala. Li e falei assim, nossa, isso aqui responde tudo que eu questiono da vida. Então, talvez esse livro pode te ajudar a responder várias coisas que você questiona sobre Deus, sobre a vida. Então, sobre reencarnação, sobre família. A influência dos espíritos, esses laços familiares, que é Deus, né? Que é Deus. As coisas que estão... que acontecem no Centro Espírita, tem um capítulo que eu uso um pouco, é um humor muito subliminal, o humor do passe, né? A história do rapaz que foi não ia ao Centro Espírita. O rapaz, a tia quebrou a perna, ele precisava ir ao centro, e a tia pediu para ele levá-la no carro, dirigir para ele. Ele foi, chegou no centro e assistiu a palestra, ficou esperando a tia conversar um pouco mais para ir embora. E quando veio, ele ficou ali no caminho e o pessoal empurrava um pouco, ele foi andando. Quando ele veio, ele estava numa fila. Quando ele estava na fila, apareceu uma pessoa e deu uma senha para ele. Quando pegou uma senha, ele olhou. Quando viu, ele morria de medo de tomar passe. Ele estava na fila do passe. Ele viu, meu Deus, e agora? Ele não conseguia voltar. Quando ele viu, ele entrou na câmara de passe. Então, depois que acontece, ele toma o passe, ele desmistifica para ele. Ele sai se sentindo bem, ele entende, e aí ele passa a explicar como é a câmara de passe. E aí, esse é o ponto de partida para explicar o passe dentro da casa espírita no livro. Só para vocês entenderem aí, quem ainda não viu como é que o livro conta a história, ele vai contar a estrutura do passe, mas ele conta a partir de uma história como essa. Uma história real que aconteceu, de um rapaz que, quando se viu, estava dentro da sala do passe. Ele não queria tomar passe, ele estava ali de gaiato, né? Ele não estava ali para aquilo, e de repente, a partir daquilo ali, ele foi mudando e foi se permitindo compreender um pouco mais como as coisas aconteciam, e se tornou espírita. Ou seja, são muitas histórias que tem. As histórias do Márcio, que vai e volta, é o executivo lá que recebeu a pilha de livros e que tem homenagens assim que eu agora posso falar, porque provavelmente essas pessoas já vão ter recebido. Então,
alguns personagens são homenagens a pessoas que são estudiosas da doutrina espírita, mas que não fazem palestras. Essas pessoas não estão em evidência nas casas espíritas. Algumas delas até são pessoas que não são tão ouvidas, porque por não falarem, por não liderarem, por não terem... E elas aparecem como personagens nesses livros, né? Pessoas que já vêm estudando há muito tempo, que têm um conhecimento profundo. E são senhoras, via de regra, que eu decidi homenagear dentro do livro com nomes de personagens. Então eu não avisei a nenhuma ainda. Tem algumas 5, 6 pessoas que estão homenageadas no livro, no Brasil inteiro, mas eu não avisei porque eu quero que quando elas estiverem com o livro, eu quero que elas sintam a emoção de se descobrirem. Óbvio, gente, não precisa comprar o livro para ver se o seu nome está aqui, tá? Eu vou falar o nome de todo mundo para ninguém dizer, ele falou isso, eu fui ver se meu nome estava lá, era só para... Não é isso. É a Graciara, né, que é uma amiga nossa de Goiânia, que é uma pessoa que tem uma relação muito grande com o Rossandro, né? E é uma pessoa querida, uma pessoa que estuda muito, há muito tempo, tem uma conexão. O pai dela era espírita também, então ela é uma das personagens central aí da discussão sobre a religiosidade. A Socorro também, que é membro do núcleo kardecista Antônio Pereira, né? Que é uma das instituições que eu frequentei durante muito tempo, que eu não faço mais parte atualmente porque eu mudei para um bairro mais distante, mas é uma casa que eu tenho muito carinho. Hoje eu faço parte da Casa do Caminho da Vila Mariana, que é um centro hoje onde eu me sinto extremamente confortável e que eu pretendo ficar a minha vida inteira lá, porque é uma instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito. Inclusive, a primeira citação que se faz é uma homenagem, que é uma homenagem real. Aqui os personagens são personagens com nome diferente, mas aqui tem uma homenagem real ao presidente da casa, que é o Regis, que ele também não sabe disso, então quando ele vê, provavelmente ele vai ler, ou alguém vai ler e vai dizer para ele que tem uma palestra dele em homenagem, e algumas outras pessoas. Eu lembro da Ivana. Da Ivana. A Ivana também é homenageada. E tem algumas homenagens que eu fiz e a gente foi colocando, não, peraí, quem eu vou homenagear aqui? E fui colocando para não colocar alguns nomes das pessoas, né? Porque eu não conseguiria falar com todo mundo. E eu decidi, geralmente, homenagens eu acho legal, porque eu acho que essas pessoas são pessoas que são incríveis e têm um amor grande pela doutrina, e eu quis homenageá-las, eternizá-las no livro, em especial o Regis, Socorro, a Graciara. A Ivana, que já tem um tamanho muito grande, então a Ivana não se aplica a esse caso, mas a Graciara e a Socorro, que são divulgadores da doutrina espírita, mas não são pessoas que fazem palestras no momento. Com certeza, o Jaime de 13 anos, que entrou lá do Centro Espírita. Gostaria de ter um livro. Eu gostaria muito que a minha jovem tivesse esse livro para poder ter o contato com a doutrina. Não que é lógico que continuaria lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tantos outros, né, que a gente vai estudando, as obras de André Luiz, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, e as obras de Emmanuel, e tantas outras obras do Adeilson Salles, do Haroldo Dutra Dias, então, do José Carlos de Luca, tantas pessoas maravilhosas que escrevem também sobre essa doutrina. Mas eu gostaria muito que a minha jovem, aquela jovem, tivesse numa livraria esse livro, para que fosse o contato com o espiritismo mais direto, né? Assim, direto ao ponto. ponto. Hoje a gente consegue fazer um estudo da doutrina de uma forma aprimorada. Com a chegada da tecnologia, o próprio lançamento da Kardecpedia, que agora, assim que possível, eu vou colocar o projeto, é um projeto que desde 2018 ele está aqui relutando na minha cabeça, mas meu objetivo, eu estou me preparando agora para isso, né? Vou começar agora a estudar inteligência artificial, né? Estou preparando para fazer o mestrado. O meu objetivo é criar uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar o
o movimento no estudo da doutrina. Eu já falei isso no início lá da pandemia, né? Vocês lembram disso no documento que eu escrevi sobre o futuro do movimento espírita. E eu vou começar, em 2025 para 2026 eu começo a trabalhar. Estou esperando, inclusive, algum aprimoramento da própria inteligência artificial para começar a usar a inteligência artificial no estudo. Mas com o que a gente tem hoje, a gente já consegue fazer muita coisa. Por exemplo, você não precisa hoje pegar, você vai estudar dentro da Kardecpedia, o Livro dos Espíritos, algum tema, você pode passar em todos os livros, inclusive na Revista Espírita, e você fazer uma correlação entre todas as temáticas. Você quer estudar sobre Deus, você pode pegar todos os textos sobre Deus que estão na Revista Espírita, que foram escritos durante quase uma década, e que, exatamente uma década, né, um pouquinho, 11 anos, né, porque depois ainda continuaram, um pouquinho mais, você pode pegar todos esses textos e aprofundar o teu estudo sobre Deus que está ali. Antigamente a gente não podia fazer isso. A gente ia consultar um livro, consultar outro livro, consultar outro livro, consultar outro livro. Agora com a Kardecpedia você vai lá, Deus, e você olha tudo que está ali. Nem todo mundo é tão maluco, né, Luiz? De querer comprar a revista espírita toda em fascículo como eu faço, né? Eu saio comprando aquelas lá, uma a uma, porque eu quero ter, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de manusear, eu gosto de riscar. Eu tenho uma visão melhor quando eu pego tudo, espalho, né? Espalho tudo quanto é livro. Chega lá, tá lá, eu tô olhando porque eu me conecto dessa forma. Mas com a Kardecpedia hoje, você consegue aprofundar o teu estudo do espiritismo com as ferramentas tecnológicas. E isso ajuda bastante as gerações atuais, se quiserem se aprofundar. Porque é importante também a gente entender que a gente não vai entender tudo de uma vez. E nem precisa. Você vai seguir uma linha. Por exemplo, você não é um médium ostensivo. Você tem um conhecimento básico de mediunidade, você entende como funcionam as coisas e se protege no Livro dos Médiuns, você estuda algumas coisas sobre mediunidade, no próprio Nos Domínios da Mediunidade, que é o livro que eu estou lendo agora, junto com a Catarina, minha esposa, a gente está fazendo o Clube do Livro, estamos lendo junto o Nos Domínios da Mediunidade. Você pode ler, ter alguns outros, né, livros que ajudam bastante, mas você não precisa estudar mediunidade a tua vida inteira. Talvez você se interesse mais por algum determinado tema dentro da doutrina e você se aprofunde nele. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou há 3 anos fazendo conexões entre o chamado Velho Testamento, a Talmud e o Evangelho. Eu não sabia onde é que isso ia parar. A Cláudia acompanhou muito bem lá do início, quando eu comecei a me interessar, e eu fui trazendo. Eu não sei onde é que isso vai parar, não. Mas eu fui estudando o Evangelho, e fui estudando, e aí eu fui conectando, depois eu fui para trás. Eu tenho uma pessoa que é um amigo, que é um consultor em relação às temáticas do judaísmo, e me ajuda com essa compreensão. Aí eu já estou olhando ali. Você até pediu ajuda dele aqui, né? Para definir a cabala, né? Peraí, deixa eu ver aqui como é que o Raiz fala. Eu tomei muito cuidado nesse livro, e é importante que é um livro para que ele tenha o que se chama de pureza doutrinária. É um livro que ele pode transitar em qualquer instituição, não importa da forma como ela interprete a revelação espírita, a doutrina espírita, que vai trazer elementos que são muito proveitosos. Então a gente não tocou em elementos que algumas vezes tem algum tipo de divergência, digamos assim. É um livro que ele, segundo a Ivana, né, leu aí, diz que está aprovado, né, Ivana? O Jeter também, né? Excelente. O Haroldo, o Sandro, o André, o né? André. O pessoal gostou, né? Gostou. Então, eu acho muito interessante a beleza, né? Que eu até citei todos. Tem Joana de Anjos, tem tanta gente que o Divaldo psicografa, tem Manuel Filomeno de Miranda, que também é psicografado pelo Divaldo. Então, assim, é uma doutrina, a doutrina espírita, ela é muito rica de conhecimento. Então, essa aqui pode ser a sua porta de entrada, né? É a entrada para um mundo novo, em que você pode ter um contato, assim, maravilhoso, né? Não dá para só sendo mesmo para a gente saber. Eu trago aí até na apresentação do livro, a gente falando que Jesus tem a resposta para todos os problemas da humanidade. A doutrina do Cristo, o cristianismo, ela já é perfeita, ela já é mais do que o suficiente para qualquer
para qualquer enfrentamento espiritual, para qualquer compreensão de sofrimento, para tudo. Jesus falou que não falou tudo porque nós não compreenderíamos. E daí temos o Consolador prometido para nos ajudar e para estar conosco para o resto da vida. Mas quando ele fala isso também, ele diz que nós estaríamos preparados porque ele já estaria em nós. Porque só quando a gente estivesse preparado para receber esse conjunto de informações é que elas chegariam para que nós pudéssemos entender melhor a sua mensagem. E por alguma razão, essa mensagem ainda está muito, digamos, do ponto de vista de distribuição, ou do ponto de vista de alcance dessa mensagem, ela ainda está muito tímida. É como se nós tem um grupo muito pequeno que hoje tem acesso a toda essa literatura, a todas essas explicações. Eu costumo até dizer que lá na parábola de Lázaro e do homem rico, existe também ali uma revelação profética naquela parábola que é muito interessante. Quando ele diz que o homem rico pede a Abraão que mande Lázaro vir aqui na terra para falar com a sua família e alertá-los. Dizer, olha, manda Lázaro lá para avisar para meus irmãos que eu não estou bem aqui, que eles façam tudo diferente. E aí Abraão fala, olha, eles têm Moisés e têm a lei. Por que eles acreditarão então em um espírito que está aqui do outro lado? Então que eles tenham suas respostas com Moisés e a lei. Já estava tudo lá. E aí, depois de tantos e tantos anos, por fim, aquele pedido do homem rico é atendido. E aí, Abraão, né, que é da árvore genealógica dessa cultura, desse povo, não é, da cultura judaico-cristã, a qual todos nós fazemos parte, que é o pai Abraão, como ele é chamado, não é, que toda vez que nós vamos nos referir a Deus, nós nos referimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, seu filho, ao Deus de Jacó, seu filho, que depois se transforma em Israel, que dá origem ao povo de Israel, que depois de dar origem ao povo de Israel, nos entrega Jesus como o Messias do povo de Israel e por fim nos entrega a terceira revelação. Então tudo parte de fato de Abraão. E depois desses milênios, o pai Abraão atende ao nosso pedido e ele faz com que a cortina caia. O véu que estava separando aquele véu que separava os sacerdotes no templo das pessoas que iam lá apenas para orar. Só o sacerdote superior tinha acesso àquela salinha que era uma salinha reservada, e só ele falava com Deus e transmitia a mensagem para todo mundo. Quando a cortina roxa caiu, e todas as pessoas agora podiam ter acesso a falar diretamente com Deus e com a espiritualidade, a profecia ou o pedido do homem rico para o pai Abraão aconteceu. Porque agora todas as pessoas, por conta própria, podem ter acesso aos ensinamentos da lei divina, as coisas como elas realmente estão na lei, e elas podem, interpretando essa lei, ter esse contato individualizado com Deus que provoca a transformação coletiva. Quando os espíritos dizem que a consciência, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, que é uma questão no livro dos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência. Não é? Aí os espíritos respondem. Na consciência. Quando ele fala isso automaticamente remete aos ensinamentos de Paulo, quando diz que já não é ele que vive mais, é o Cristo que vive nele. Ou seja, Jesus vive dentro dele. E quando a gente pensa que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, quer dizer que o potencial do que nós podemos ser, o potencial crístico, o potencial de anjo, o potencial do ser humano, do futuro, que é esse ser humano que Jesus, que Deus enxerga
em nós, ele está escrito na nossa consciência, que é esse modelo, esse princípio do nosso potencial espiritual, ele vai desabrochar quando nós tivermos a leveza e esse contato com Cristo vivendo dentro de nós, mesmo com a nossa imperfeição. Ora a gente vai estar falando, ora é a cara da gente que vai estar ali, ora é o Cristo em nós que vai se apresentar. E quando o Cristo em nós se apresenta é porque nós estamos seguindo a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, ali dentro, quando Jesus olha para a gente, quando Deus olha para a gente, ele não olha a gente quem a gente é, que às vezes a gente está falhando nessa tensão hormonal, tensão social, tensão de tudo que existe, da pressão material que existe aqui, que isso tudo entra na equação da graça divina. Jesus, quando olha para a gente, ou quando a lei divina vem nos olhar para nós, ela observa todas as tensões que existem nesse mundo e que moldam as nossas ações e reações. Então, quando o Espiritismo diz a lei de Deus está na consciência, isso conversa com as novas gerações quando dizem, olha, a lei de Deus quem medita não é um líder, não é um pastor, não é um padre, não é um enviado, não é um profeta. A lei de Deus ela já está escrita em mim porque eu sou imagem e semelhança do Criador. E estando aqui eu preciso de orientação espiritual para fazer com que ela aconteça. Porque se ela está aqui eu consigo me aproximar da divindade. Nossa, é muito lindo isso. Mas só que agora eu não tenho uma boa notícia, né? Eu sempre sou a portadora da notícia. Notícia ruim, né? Que o nosso tempo acabou. Ai, meu Deus do céu. Passou muito rápido. Passou muito rápido, muito Nossa, rápido. Mas que papo gostoso, Jaime. Que papo. Muito bom, né? Nossa. Então, se o pessoal quiser contatar você, como que eles... Seguir você nas mídias você. sociais. Fala aqui nessa câmera aqui. Bom, é só me procurar. Primeiro na Casa do Caminho. Geralmente eu estou lá às quartas-feiras, às vezes aos domingos. Onde fica a Casa do Lá Caminho? na Vila Mariana. Fica na Vila Mariana. Estado de Israel. Estado de Israel, número 53, se não me falha a memória. Se tiver errado, a gente bota aí, mas eu acho que é isso. É na rua Estado de Israel, é a Casa do Caminho na Vila Mariana. São Paulo, capital, porque Paulo, vão ter capital. pessoas que vão te ver no Brasil todo. É Você não está mais em Recife, né? São Paulo, capital. Não procure em Recife. Estou aqui na Casa do Caminho na Vila Mariana. Sempre estou por ali, na biblioteca, no café, ou assistindo o Evangelho. Estou por ali. Ou nas redes sociais, @Jaime Ribeiro, LinkedIn, @Jaime Ribeiro, no Instagram. São as duas redes sociais que eu uso, apesar de testar bastante e usar todas as outras. Então é fácil me achar por aí. Além desse livro, gente, ele tem outros livros, mas nós não temos condição de falar tudo hoje. Então eu vou fazer um convite, você volta aqui para falar dos empatias, né? Que eu empatia todo dia, tá bom? Fica combinado. A gente gostaria, Jaime, que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas em relação a esse livro, em relação ao Espiritismo. Bem, gente, o Espiritismo tem um poder transformador na vida da gente, porque ele nos traz respostas sobre coisas que geralmente nós não encontramos essas respostas de forma tão clara e tão fáceis de perceber na vida. E obviamente se nós estamos encarnados aqui num mundo que é um mundo que não um mundo de incredulidade, mas um mundo que provoca muito questionamento, é comum ou é normal que nós possamos buscar respostas para a nossa vida. A filosofia há muito tempo tenta responder às grandes questões da humanidade. O Espiritismo trata de todas elas. Mas a principal entrega do Espiritismo, a maior transformação que o Espiritismo é capaz de fazer na nossa vida, é a de reviver o Cristo da forma como ele realmente se apresentou no mundo. Então, o papel do Espiritismo, que é de transformar o ser humano, quando ele fala em reforma íntima, quando fala em evolução, nada mais são do que palavras para poder apresentar
esse cristianismo, que é o cristianismo raiz, o cristianismo que se chama primitivo, o cristianismo foi vivido por Jesus, que foi pregado pelos apóstolos ali no início da era cristã, de uma forma direta para o nosso coração. Então, as respostas que o Espiritismo vai trazer para a nossa vida são sempre as respostas que foram ensinadas por Jesus e que de lá para cá sofreram muitas interpretações e algumas vezes adulterações. Então, o contato com o Espiritismo talvez seja o contato que se espere para ter as respostas que vão tocar o coração, mas também vão tocar ao cérebro, à racionalidade, ao pensamento crítico, sem com isso se transformar em respostas secas, em respostas que nos afastem desse contato profundo e emocionante com o sagrado. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Maravilhosa. Obrigado, Jaime. Muito obrigado pela sua presença. Ter nosso convite. Obrigado também por esse livro maravilhoso que com certeza vai ajudar muita gente. Deus quiser. Vai ajudar muita gente, vai divulgar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Conseguimos, depois de 5 anos, o livro... Mas vai valer a pena, com certeza. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você por estar conosco. É sempre uma alegria fazer o programa e não somos ninguém se não tem quem nos assiste. Então, muito obrigada por você estar aí. E na próxima vez, Jaime vai voltar e aguardamos você também.